A gente segue no YouTube e tem que se falar da fase do Vasco da Gama. Porque muitas vezes o Vasco é um saco de pancadas, porque é um time gigante, com uma torcida gigante, uma das maiores do Brasil, e vivendo uma fase ridícula para o tamanho que o Vasco tem. E hoje o que o Fernando Diniz ele faz no Vasco da Gama é impressionante. O Fernando Diniz, eu costumo dizer que muitas vezes as críticas nele são muito pesadas e os elogios são muito suaves. Eu não entendo por quê que tem uma perseguição ao Fernando Diniz. Eu não persigo, tá? Eu não sou um grande fã, não sou aquele que sou mais fã, mas eu acho que tem sacanagem com o Fernando Diniz. Eu acho que tem uma falta de reconhecimento ao Fernando Diniz muitas vezes. Porque, o cara foi campeão de uma Libertadores com o Fluminense, que não tinha nem o quinto melhor elenco daquela competição. E ele foi o campeão da Libertadores pelo Fluminense, uma Libertadores que o Fluminense nunca tinha conquistado e não imaginava conquistar tão cedo. Ele fez a campanha que ele fez no São Paulo, no Brasileiro, com um elenco também que não estava entre os mais fortes do Brasil. E agora, o que o Fernando Diniz faz com o Vasco, ele está reerguendo um gigante. Eu vou dizer que o Vasco vai disputar títulos? Ainda não. Não sou hipócrita, não sou mentiroso. Agora, tem que ser falado que o Vasco é o melhor time do Brasileiro nas últimas 6 rodadas, Nas últimas 6 rodadas, um time que estava lá embaixo, na zona do rebaixamento, brigando contra a zona do rebaixamento, ele tem os melhores resultados das últimas 5 rodadas do Campeonato Brasileiro. São 4 vitórias seguidas. 6 vitórias nos últimos 7 jogos. Tem que ser muito valorizado o que está fazendo o Fernando Diniz. Já botou o PH na seleção brasileira, que é o lateral do Vasco. Vai botar em breve o Ryan com um nome cogitado para a seleção brasileira, não sei se para uma Copa do Mundo, mas talvez depois, porque é um jovem talento que cresceu muito com o Fernando Diniz. E é um Vasco que joga futebol. A principal característica dos times do Fernando Diniz não é aquele Vasco que fica buscando só um lance, só um gol para definir aí uma vitória ou um empate. Tem que ser muito elogiado. E para mim, tem sacanagem com o Fernando Diniz. Ele tem que ser muito elogiado pelo momento atual. E ele não é. As pessoas deixam passar, falam um pouquinho aqui, fazem uma observação e é foda o trabalho do Diniz no Vasco. Hoje é o melhor treinador de um técnico no Brasileirão. Hoje, se ele ressuscita um time como o Vasco do nada, nesse atual momento, no atual momento, pega aí um recorte dos últimos 10 jogos. Para mim, o Fernando Diniz é o melhor técnico do Campeonato Brasileiro. Nos últimos 10 jogos, antes que algum covarde faça esse corte pro campeonato inteiro. Porque ele faz o Vasco jogar, ele faz o Vasco vencer, ele faz o Vasco fazer gol, Esse Vasco tá fazendo muito gol. Eu até vou pedir pro Kaique para me mandar aqui o número de gols do Vasco desde que o Fernando Diniz chegou, porque até pouco tempo era o time com mais gols no Campeonato Brasileiro desde a chegada do Fernando Diniz. Então, é pouco falado porque o Vasco não tá brigando por título, porque o Vasco não tá lá entre os líderes do campeonato, porque o Vasco vem de má fases. Em 21 jogos, tá aí o número. São 52 gols. Tá com medo? Do Vasco. Tá com medo? Tá com medo? Do que, ô animal? Tá com medo? Medo do que, animal? Antes que alguém venha falar que eu falei que desses 10 jogos. Não, mas é claro. Porque aí vão falar, o cara é o melhor técnico do brasileiro. Hoje ele é melhor que o Felipe Luiz? Hoje no atual momento no Campeonato Brasileiro Tá, beleza. O time que ele tem na mão. Fica em 8º e me dá o segundo. Porque a gente tem que colocar os dois times. Olha o time que ele tem na mão e olha o time que o Felipe Luiz tem na mão. O cara em 31 jogos, eu falei 21, ele tem 52 gols, Nos últimos 7 jogos ele tem 6 vitórias. Com um time, vamos lembrar aqui, que estava na zona do rebaixamento.
Eu acho, não sei se você concorda, que o Fernando Diniz, ele é muito menos elogiado do que ele merece quando ele tá bem, pô. Não, ele vem de... A verdade é a seguinte, eu acompanhei... O Fernando Diniz, quando nós somos o Vasco está na zona de rebaixamento. Eu sempre falei assim que o Vasco parecia um coelho assustado, sempre pulando, ganha. Agora não, vem 4 vitórias seguidas, uma consistência, né? Acho muito difícil pegar uma vaga na Libertadores entre os 6 primeiros, né? A depender do que aconteça na Libertadores e na Copa do Brasil, pode de repente abrir mais uma vaga ali para o 7º colocado, 8º, aí sim ele brigar por isso, né? Mas deu uma subida muito grande. E o Fernando Diniz é elogiado sim, viu, Tico? Ele tem aquela divergência de um ou outro, mas chegou à seleção brasileira, foi campeão da Libertadores. Mas nem a pau que ele é elogiado como Abel Ferreira é, como o Felipe Luiz é. Nem a pau. Não é. Porque a gente sabe que o Vasco não é o time mais forte na mídia hoje. Olha aí, pô, mas como é que você vai elogiar o Vasco se o Vasco outro dia estava na zona de rebaixamento? Agora sim. O Abel não, o Felipe Luiz está sempre disputando o título. Tudo bem, pronto, é diferente. Eu não acho que ele é reconhecido quando ele faz belos trabalhos como ele deveria. Ontem mesmo, no jogo mesmo de ontem, todo mundo elogiando, pô. O Vasco... É óbvio, no jogo é óbvio, o animal. Eu tô falando na mídia, nos programas, É muito... tem o dinizismo aí, tem gente a favor e contra, pô. Aqui no Brasil, por exemplo, você mesmo aí agora, já o colocou nos 10 jogos melhor que o Felipe Luiz. Só que o Vasco está atrás do Flamengo, pontos e pontos. Nos últimos 10 jogos. Será que você entende? Você fez exatamente o que eu falei que não queria que fosse feito. Pega o Kaique aí, vamos fazer os últimos 10 jogos, quem somou mais pontos, Vasco ou Flamengo? Pronto. Vamos pegar, mas vamos comparar os elencos também. Não, peraí, porra. Você não tá falando de volta, tá falando dos clubes. E eu acho que o Vasco vai ganhar, tá? Eu acho que o Vasco vai ganhar. Esse time mequetrefe do Flamengo não para de empatar. Tá chegando de queda. eu acho que o Vasco vai ganhar, tá? Se eu não me engano, o Vasco é a melhor campanha do segundo turno. O Vasco quer fazer 10 jogos. 10 jogos. Aí, Marcos André, eu calando a sua boca. Não, eu quero 10 jogos. Tem 10 jogos aí, Kaique, vem aí pra nós aí. 10 jogos, últimos 10 jogos. Quantos pontos o Flamengo fez nos 10 jogos e o Vasco? Ô, Bruninho, é a melhor campanha do segundo turno? Acho que é o Vasco junto com o Mirassol. Acho que são os dois, estão empatados. Então só melhora. Então meus aplausos daqui por diante. Manda o Kaique, fala pro Kaique aí. Vai botar aí os números. 10 jogos. Ó, já manda aí, Kaique. Manda aí, que ele tá eufórico aqui. Tem tempo. Mas Bruno Prado, tendo que ser justo, você sempre aqui foi um defensor do Fernando Diniz, né? E realmente, cara, o Fernando Diniz, pra mim, o mais impressionante dele é que ele não pega os times fodões. O Fluminense não era time fodão quando foi campeão da Libertadores. E ele ganhou. Esse Vasco tá longe de ser um dos melhores elencos do campeonato. E ele vem de 6 vitórias nos últimos 7 jogos. Isso tem que ser levado em conta, né, Bruno? O trabalho dele é muito bom no Vasco. O Diniz, como qualquer treinador, vai ter trabalho bom, ruim, e nem sempre é culpa só dele, ou mérito só dele. Depende também do clube que você pega. No Cruzeiro ele não foi bem, por exemplo, né? No Fluminense muito bem, no Vasco está muito bem. Então o Diniz, ele é bom técnico, ele está entre os melhores técnicos brasileiros. O Diniz tem muito de gente que não gosta dele. É mais ou menos aquilo que eu falei do Luciano, né? As pessoas, elas têm uma paixão enorme pela própria opinião, né? E mesmo que aconteça algo que desminta, muita gente não elogia um cara porque bateu nele muitas vezes. Quando o Diniz dirigiu São Paulo, assim, foi a palavra da moda, foi uma polarização, assim, maluca, né? Entre torcedores / jornalistas são paulinos, né? Hoje está cada vez mais difícil diferenciar uma coisa da outra. Mas tinha cara que odiava o Diniz, de um jeito assim, fora do comum. E se o cara vai bem, para não ferir a opinião que já deu, o Diniz não é elogiado por muita gente, porque batiam muito no cara. É mais uma preocupação com a própria opinião do que com o trabalho bom ou ruim do treinador, né? Então tem muito disso, né? Hoje em dia está cada vez mais assim, né? As pessoas amam demais a própria opinião e às vezes, mesmo com alguns fatos, as pessoas não reconhecem um bom trabalho porque já bateram muito no cara há alguns anos.
Mauro Betting, infelizmente, a minha sabedoria, ela volta a iluminar esse programa. Por que infelizmente? Por que infelizmente? Felizmente. Então, felizmente, a minha sabedoria... Humildade, modéstia. Ilumina a escuridão de Marcos André. Pode? Vamos botar a carinha dele aí, porque como o Pilhadinho disse... Pode botar. Flamengo. Saiu. Últimos 30 pontos em disputa do Flamengo. 10 jogos. 18 pontos. 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. 60% de aproveitamento. Vasco de Fernando Diniz. Últimos 30 pontos em disputa, que foi o que você pediu. Os últimos 10 jogos. 23 pontos, 5 a mais do que o Flamengo. 76% de aproveitamento. 7 vitórias, 2 empates e 1 vitória. Ou seja, Pilhadinho estava certíssimo. E com um elenco muito pior que o do Flamengo. Marquinhos André, meu querido amigo. Viu como eu quero que chegue? Viu como eu faço chegar, Bruno? Continua assim, nessa pegada que quarta-feira vocês vão ver. Vai ser campo. Quarta-feira. Vai ser campo. Mas, ó, o Vasco tá... Independente do palpite, o Vasco tá muito bem, melhor que a encomenda. O Fernando Diniz agora tá acertando a mão, como ele errou no Cruzeiro, embora vice-campeão sul-americana. Como na temporada depois da Libertadores, ele foi muito mal no Fluminense. O Diniz tem uma coisa impressionante na carreira, que ele tem alguns números pavorosos que não condizem com o futebol. Também concordo quando há um mau humor exagerado em relação ao Diniz e também uma animação exagerada. Ele é um ótimo treinador, uma pessoa que eu gosto demais, respeito demais, mas é assim, alguém num campeonato de imprensa, o goleiro toca pro zagueiro, que toca pro goleiro e sai um erro, culpa do Diniz, né? Ou alguém troca 3 bolas da defesa e sai um gol, ou nem sai gol, é o dinizismo. Nem uma coisa nem outra. Ele tem ideias diferentes, legal, mas assim, ele não reinventou o futebol brasileiro e nem acabou o futebol brasileiro. Mas tá fazendo um trabalho muito bom no Vasco, porque olha, e nem é uma crítica direta ao Carille, mas assim, o time do Carille era um negócio pavoroso, e ele rapidamente conseguiu fazer o Rayan jogar muito. O Paulo Henrique já estava jogando bem, melhorou e levou merecidamente a seleção brasileira e foi muito bem na data FIFA. Você vê o Barros dando uma consistência ao meio campo muito grande, e o Felipe Coutinho, que já estava jogando bem, ainda com um momento ruim do Carille. O Coutinho não está pegando a bola atrás, está armando, está chegando, está fazendo coisa à frente. Dá até para mim mão do Verratti, que eu não abriria a mão e mesmo assim o time funciona. Enfim, é uma recuperação, não vou dizer que fantástica, extraordinária, mas muito acima da encomenda. E, evidentemente, aí tem mérito do Diniz e dá para o Vasco terminar um campeonato muito melhor do que a encomenda mesmo, Pilhado. E eu vou falar uma coisinha aqui também, né, que a minha sabedoria me diz, aqui na minha mente, né, Marcos André? Porque eu não sou mentiroso, não sou hipócrita, é sabedoria porra nenhuma. É o Kaique Lima que tá me mandando. E aí, eu vou trazer aqui que tem muito torcedor do Vasco dizendo que o Vasco cresceu muito depois que começou a ter uma boa dupla de zaga. O Robert Renan tá jogando muito, que já era uma baita expectativa no Corinthians, né? Foi, depois voltou, fizeram covardia com ele no Internacional e o moleque veio parar no Vasco. E também o Carlos Cuesta, né? Ou seja, um Vasco que cresce muito com o Diniz e também com grandes zagueiros.